Saudações e bem-vindo a este mais um episódio de uma série de reflexões que temos estado a produzir no âmbito das celebrações dos 50 anos da independência de Moçambique. O país celebrou no passado dia 25 de junho esta grande efeméride. Hoje temos como convidado o cientista político Egidio Chaimite, que é sempre bem-vindo ao nosso canal. Professor, o país celebrou os 50 anos da independência nacional. Ao longo neste longo percurso, 5 décadas, meio século, certamente que o primeiro destaque vai concordar conosco se dissermos que vai ser a própria conquista da independência como tal. Bom, saudações, Manlhate. Permitam-me também saudar a todos que nos acompanham, telespectadores, ouvintes. Bom, faz bom tempo que eu não venho aqui a casa. É uma honra estar de volta e com grande responsabilidade, sobretudo pelo tópico, né, que tem que ver com a independência e 50 anos. Então, eu agradeço pelo convite. E antes de responder, permitam-me também fazer referência a uma coisa que os ingleses chamam de positionality. Que é posicionalidade? É basicamente o reconhecimento das limitações da minha neutralidade. O que quer dizer, basicamente, é que a forma como eu vejo o mundo, como eu o interpreto e como relaciono com os outros é influenciado por um conjunto de aspectos políticos, econômicos, culturais, etc, etc. Então, é preciso reconhecer o quão esses aspectos influem na forma como eu interpreto os fenômenos. E por que eu destaco isso e faço a ponte aqui? É que, para o meu caso, as pessoas até podem perguntar, mas um jovem a falar de 50 anos de independência, ele mesmo não tem esses 50 anos, não tem a experiência do colonialismo. É produto precisamente desta independência. Exato. Que fez 50 anos. Exato. A minha posicionalidade, neste caso concreto, é de um jovem, relativamente jovem, já está acima dos 34, mesmo que esteja abaixo dos 50, mas um jovem que herdou o legado desta luta que fizeram para nos libertar, formou-se dentro deste contexto independente e trabalha nele. Não é? E é importante fazer essa ponte. E a ponte também conta para a resposta à pergunta, é que para além da dimensão econômica que destacou, portanto, eu já dava este exemplo de eu mesmo ter formado neste contexto, significa que o leque de possibilidades, incluindo para jovens, alarga-se com a independência, só para fazer essa ponte. Há alguns números, quer dizer, antes da independência falava-se, aliás, nas vésperas da independência, falava-se de 90% de analfabetismo. Hoje reduziu. Nós estamos felizes, é verdade, mas os números reduziram significativamente. A felicidade só será atingida quando se atingir a taxa zero. A taxa zero, exato. Então, esta possibilidade de mais formação é só um dos exemplos. Estamos aqui numa televisão, vamos dizer, também independente. Naquele contexto, certamente havia muito mais dificuldades para se abrir uma televisão, para termos este espaço e podermos falar com esta liberdade. São apenas exemplos e com forma de entrada. O meu importante destaque, sobre o legado desta independência, tem que ver com a possibilidade de nós, enquanto que moçambicanos, podermos construir o nosso Estado. Portanto, há muita coisa que vem dentro desse mesmo pacote, mas só de pensar que nós, na altura, para podermos ser considerados cidadãos, não é? Gozarmos destes direitos, dessas liberdades, tínhamos que nos assimilar. Portanto, há uma cultura que não a conhecíamos a priori, falar a língua portuguesa, as tradições portuguesas, etc, etc. E com a independência ganhamos essa possibilidade de nós construirmos esta nossa nação, este nosso Estado, e isso merece um destaque. Há documentos disponíveis que indicam e provam que até a conquista da independência nacional éramos tratados como escravos. Exatamente. Podia preencher um formulário e onde devia, portanto, constar o seu nome, vinha nome do escravo. Está a ver. Então, poder ultrapassar isso é importante que a gente realce. É verdade, temos problemas inúmeros, podemos voltar a eles, e mesmo os que fizeram a luta reconhecem um leque de erros que cometeram. Portanto, em off falávamos do Jacinto Veloso, circulou uma reportagem dele
num dos jornais da praça, a reconhecer um conjunto de erros. Mas não podemos deixar de vincar que há coisas que vieram e boas, incluindo este leque, que, como eu coloco, é um pacote amplo de possibilidades, de como moçambicanos construirmos o nosso Estado e abrir espaço para que os moçambicanos tenham tantas outras oportunidades, incluindo de educação, que é o aspecto que eu fiz o ponto de entrada com base nele. Já que faz a eleição, portanto, a educação, elege de forma muito particular a educação. Uma das grandes conquistas nos 50 anos da independência de Moçambique foi precisamente a massificação da educação. Em consequência, temos milhares e milhares de jovens escolarizados, muitos deles, inclusivamente, muito bem formados. Todavia, há o dilema de desemprego. Esses jovens não têm o que fazer. Como é que a juventude deve encarar esta realidade? Porque hoje se insiste na necessidade de se ensinar a saber fazer e não se ensinar na perspectiva de se conquistar emprego formal. Bom, esse é um dos grandes desafios. Bom, eu sou docente, eu lembro, a semana passada, numa das turmas de mestrado, conversávamos um pouco sobre um aspecto próximo desses, e o que os estudantes traziam é que, olha, temos mais de 50 universidades, mas saem muitos quadros, por um lado, Contra sem uma grandes... universidade que existia a proclamação da naquela altura, exato. Então, saem muitos quadros, com a discussão é essa, a qualidade questiona-se, é verdade, mas as pessoas falavam, olha, saem muitos quadros, mas depois não se consegue absorver essa mão de obra. Esse é um grande desafio. Portanto, na altura, tínhamos uma universidade, hoje temos 50 e pouco. O desafio na altura era de massificar. Hoje, procurou-se a via da massificação, mas temos um outro desafio de como garantir esse mesmo enquadramento. Mas governação é isso, é um desafio que se coloca aos governantes e, na verdade, é preciso que haja reflexões suficientes para que se possa encontrar soluções para esse novo desafio da nossa independência. Este é mais atual ainda. Então, as soluções encontram-se na discussão, no debate, e as políticas surgem realmente a partir desta discussão que se faz dentro da própria sociedade. Para si, o que significou o facto de Moçambique ter proclamado a sua independência nacional naquele contexto internacional marcado pela Guerra Fria e aqui na região ainda tínhamos o regime de Ian Smith na Rodésia do Sul e já na África do Sul tínhamos o regime do Apartheid. Portanto, Moçambique nasce como nação independente praticamente cercado. O que isso significou? Bom, essa é uma questão bastante interessante. Bom, temos nossos especialistas de relações internacionais, mas também não podemos deixar de emitir as nossas reflexões em torno da questão. E se calhar para o benefício de quem nos acompanha, quando nós falamos da Guerra Fria, estamos a falar de um conflito geopolítico. Geopolítica é basicamente as questões geográficas, incluindo localização, recursos naturais, a questão das fronteiras, acesso ao mar, como é que isso influi na tomada de decisões políticas e nas questões de poder de um Estado e de uma região. Bom, geopolítica é isso. E Guerra Fria era justamente um conflito geopolítico nessa mesma perspectiva, opondo dois grandes blocos, não é? Por um lado, capitalista, liderado pelos norte-americanos, tanto Estados Unidos, mais especificamente, e o bloco considerado socialista, em que também estavam lá no topo a então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética, 45 a 91. Bom, isso é só para facilitar a compreensão de quem está lá em casa, que pode não estar muito familiarizado com tudo isso. Bom, Moçambique ascende a sua independência, conquista, é preciso dizer, foi uma luta de 10 anos e não só, num contexto em que havia esse grande debate em torno da oposição ideológica entre esses dois blocos. E nós tivemos que tomar uma posição. É verdade que em algum momento falamos da neutralidade, mas neutralidade, a lógica da posicionalidade sobre a qual eu falava na introdução, também é um posicionamento. É sempre interpretado de alguma forma. E no caso nosso, por razões diversas, aliás, incluindo o tipo de apoio até que tivemos ao longo da nossa luta pela libertação, a União Soviética apoiou, a Cuba apoiou, então a República Democrática Alemã, a China, todos esses tinham ligações com o lado dos socialistas. E tudo isso influenciou
também para o tipo de decisões que foram tomadas a posterior. É verdade também, alega-se o fato de que o nosso grande inimigo, na altura o colonizador, ia para uma direção que é do capitalismo, então opor-se ao nosso inimigo também era estratégico e acabou influenciando também parte do tipo de decisões. Portanto, nós depois assumimos como um país marxista e leninista, isso clarificou as águas, e posicionou-nos claramente do lado dos socialistas, mas depois colocou-nos também uma série de desafios, não é? Automaticamente, a possibilidade de obter apoio do lado do bloco oposto já era limitado, portanto, essa era uma consequência das decisões que nós tomamos, mas também criou-nos alguns inimigos por perto, não é? A África do Sul, então a Rodésia, o regime da apartheid na África do Sul, e depois a Rodésia tinham interesses em que a via socialista ou comunista não se expandisse, então tornávamos inimigos naturais desses. E também eles tinham alguns receios, não é? Que é com a expansão dessa linha pudesse também encontrar-se neste Sul bases para se apoiar movimentos como o ANC, que lutava contra os sul-africanos, depois a SWAPO na Namíbia. Portanto, tudo isto, todos estes elementos criaram um contexto em que o nosso país, tanto acabou estando envolvido, estando diretamente ou não, diretamente ou indiretamente envolvido, mas por causa das suas próprias opções, teve consequências. Portanto, o contexto da Guerra Fria, para ser muito mais direto e na pergunta que colocava, acabou colocando, limitando o leque de opções que estavam disponíveis para o país, influenciou sobremaneira nas decisões que foram tomadas, com consequências inúmeras, entre aí a questão da guerra civil, talvez podemos também voltar a isso. Então, o contexto da Guerra Fria afetou a situação do país no período imediatamente após a independência, posicionando de um lado, limitou a possibilidade de aceder a um leque de apoios que eram necessários, eram importantes, se os tivesse conseguido de parte do outro lado do bloco que se opunham. Se Moçambique não tem proclamado a independência conquistada depois de 10 anos de luta, tanto armada, neste contexto internacional e em particular regional, teria se sujeitado à guerra que se seguiu quase a proclamação da independência nacional, que acabou durando 16 anos? Bom, deixa eu ver se percebo bem a questão. Se Moçambique proclama sua independência nacional, num contexto internacional em que não temos a Guerra Fria, não temos o regime do apartheid na África do Sul e também não temos o regime minoritário na Rodésia do Sul, de Ian Smith, teria se sujeitado à guerra que se seguiu à proclamação da independência quase 1 ano ou 2 anos depois? Bom, estou a falar do conflito em termos de 16 anos. Bom, hoje não podemos, é difícil dizer teríamos tido a guerra ou não, mas penso que há um consenso. Estava mais vulnerável a enfrentar esta guerra ou estava menos vulnerável? Ok. Talvez a resposta não seja tão nítida nesse sentido, estar mais ou menos. Houve uma série de adversidades que se foram impondo naquele contexto, mas especificamente a guerra não teve somente, quando falamos desses fatores regionais, internacionais, fica-se com a impressão de que eram só questões fora da nossa realidade que nos levaram a essa guerra. Há estudos inúmeros e Christian Gueffrey fez um excelente trabalho ao mostrar que há causas internas. Aliás, o Jacinto Veloso baixou uma vez aqui, no jornal que fiz referência há pouco, também reconheceu que houve erros, não é, que foram nas decisões do governo, não é, que se implantou depois da independência, que também levaram com que houvesse uma maior hostilidade e houvesse apoio, incluindo para essa guerra. Operação Produção, a questão dos aldeamentos forçados, o leque de exclusão, há uma série de problemas internos. Então, não são somente causas externas. Mas o próprio contexto da região internacional não acaba empurrando Moçambique para decisões como essas que citou? Não, acaba influenciando. É verdade. O que nós não podemos aqui, a dificuldade é de ponderar. Foi mais interno, foi mais externo. É uma conjugação de fatores, né? Inicialmente,
obviamente aí se diz, por exemplo, o movimento, bom, agora Renamo, na altura a sigla era em inglês, teve apoio de forças externas, inúmeros estudos o mostram, não é? Mas não teria tido esse apoio, aliás, não teria nem com apoio de forças externas, se não houvesse condições internas. Jamais poderia ter conseguido até mover uma guerra que levou 16 anos. Houve condições internas e há uma confluência desses mesmos fatores e claramente o fato de haver essa polarização no contexto em que nós ascendemos à independência e as opções que nós tomamos claramente nos empurraram também para essa situação de conflitualidade. Infelizmente, porque, bom, foi uma guerra que teve um saldo bastante pesado para o país. Eu costumo dizer que uma vida humana já deve ser preservada e é um desastre quando se tira uma única vida. Nós estamos a falar de cerca de 1 milhão de pessoas no contexto daquela guerra, um leque de infraestruturas destruídas. Aliás, Moçambique, nos anos 90, era o país mais pobre do mundo. E essa era a consequência, precisamente, de estar a viver, de ter vivido 16 anos de guerra, não é? Que tem resultado, que derivam dos aspectos que nós fazíamos aqui menção. Então, o ponto é difícil ponderar o mais interno, o mais externo, é a confluência, mas também é resultado de uma série de decisões políticas que foram levadas a cabo no contexto. A história escrita e conhecida reza que a guerra que acabou durando 10 anos da libertação do país não foi a primeira opção de Moçambique. Moçambique buscou outros mecanismos de conquistar a liberdade. Todavia, o regime colonial português não colaborou nesse sentido. E a questão que se impõe é a seguinte, tendo em conta, portanto, esta visão inicial antes dos 10 anos de guerra, e já num contexto em que Moçambique está independente, não havia condições para se identificar uma outra alternativa que não fosse a guerra que assistimos dos 16 anos? Bom, eu acho que, como bem diz, fez todo esforço para que não se fosse por via das armas. Portanto, se chegou à via das armas é porque não se encontrou internamente outras soluções. Bom, havia na altura um grande movimento, não é, de pressão para o fim do colonialismo, não é? Mesmo em Portugal havia, sobretudo por parte das famílias que mandavam, né, os seus jovens para o teatro de guerra. Havia guerra aqui em Moçambique, havia Angola, Guiné-Bissau, etc, etc. Mas havia também um consenso amplo ao nível das Nações Unidas sobre o direito de autodeterminação dos povos, etc, etc, etc. Mas o regime português, por razões diversas, também porque talvez precisava também e dependia também desses recursos e dessa economia do colonialismo para poder subsistir e manter um padrão de vida que tinha, claramente opunha-se, né, a ceder essa independência. Aliás, há meses, ouvi o então presidente, era Ramalho Enes, a falar um pouco da descolonização como algo trágico. Portanto, ele diz, eu entendo novamente a história da posicionalidade que eu dizia aqui, para quem tirava benefícios do colonialismo, claro que perdeu alguma coisa. Mas, novamente, aquela pergunta que colocava sobre o que trouxe a independência, sob o ponto de vista de quem era explorado, libertar-se disso e poder organizar a sua vida, organizar o seu país, foi benéfico. Então, a ideia da posicionalidade, o lugar de onde a gente se coloca, de volta aqui ao de cima. Então, o então presidente português... Ramalhianos. É isso. Então, ele dizia que foi trágico, mas há um aspecto que ele coloca. Foi trágico, por um lado, porque, bom, por um lado, a economia portuguesa não estava preparada para viver sem as suas colônias, mas depois ele faz também menção ao que ele chamou de despreparo das então colônias para essa independência. Deu exemplo das guerras que se seguiram, sobre as quais já falamos. Mas é essa história. Quem tira o benefício sempre luta para o defender, por mais que não seja algo que se perceba como sendo bom por parte dos outros, que sofrem com isso. Aliás, aqui dentro de Moçambique, este livro eu trago, de propósito, eu gosto muito deste Eduardo Mondlane, não é? Lutar por Moçambique. Há uma parte neste livro em que ele... É um livro simples, tem uma parte sobre o diagnóstico da situação colonial, uma segunda parte que fala do caminho à independência versus perspectivas, não é? Pode mostrar o livro. Este livro. Bom, esta é a versão em inglês, infelizmente não tenho a versão em português,
está assim desgastado, leio tanto e repito inúmeras vezes, mas é um livro que se recomenda, incluindo no nosso sistema de ensino. Todo mundo devia conhecer este livro. Então, o livro, eu faço menção a ele por uma questão que o Mondlane escreve, que está associada ao que estamos aqui a falar, da posicionalidade. Penso que era o arcebispo na altura, nos anos 60, 70, era Dom Pereira, Custódio Pereira, não é? Que escreveu uma missiva, uma carta, não é? Que era destinada ao clero e que dizia, entre outras coisas, que a independência para os africanos, incluindo para os moçambicanos, não era somente um erro, mas era também algo contrário aos desígnios de Deus. Quer dizer, era uma apologia à manutenção do colonialismo, e diz mais até, que o povo colonizado devia agradecer quem o coloniza pelos benefícios que tira da colonização. Bom, é um contexto, é só para voltar a trazer esta dimensão da posicionalidade, onde a pessoa se coloca, o leque de interesses, as posições em que as pessoas advogam são influenciadas novamente a posicionalidade. Mas era inevitável, foi justo, foi um defesto justo, inevitável e necessário, para que nós tivéssemos a independência, e a via da guerra foi a opção que se colocou, esgotadas todas as possibilidades de o fazer de forma pacífica. Penso que se tivesse havido abertura para a forma pacífica, teria sido por lá. Ninguém gosta de estar em guerra, não é? Sujeita-se por imperativos diversos. Destacou no início da nossa conversa o facto de ser jovem, ser produto também destes 50 anos da independência nacional. Hoje fala-se tanto de grande déficit, sobretudo entre a juventude, dos valores patrióticos. Os nossos jovens sabem suficientemente, conhecem o suficiente quanto é que custou a liberdade. Aspecto muito importante esse. Eu penso que é importante continue a se ensinar sobre a luta, não é, que nos fez chegar aqui, mas ensiná-lo numa perspectiva de socializar o conhecimento, não no sentido manipulativo, porque às vezes, sobretudo nas campanhas, a gente vê como o discurso da libertação é colocado. Bom, fecho eu um parênteses. O que eu acho relevante da pergunta é a dimensão patriótica. Ultimamente está em voga o mês da pátria, então, se calhar vale a pena clarificar, porque às vezes a gente até operacionaliza esses termos sem que parte de nós os conheça devidamente. Novamente, para o benefício de quem nos acompanha. Quando a gente fala de patriotismo, a gente destaca, sobretudo, o amor, o orgulho e a dedicação à pátria. E esta questão da pátria, basicamente a gente define muitas vezes também associando a dimensão geográfica a um território, não é, ao qual a gente se apega por questões de identidade, afeto, etc, etc. Normalmente associada à questão da nascência, mas pátria é mais do que isso. É um lugar mais simbólico, de memória coletiva, dimensão geográfica ali enquadra-se, bom, mas de um lugar de memória coletiva. Isso torna mais amplo do que aquele espaço geográfico, enquanto que tal, de memória coletiva, de cultura, de história, de luta comum, ao qual todos nós devemos essa dedicação e esse dever cívico. Bom, e às vezes, porque a questão era sobre o jovem, o seu déficit de patriotismo, e ser patriota é mostrar esse amor a esse lugar simbólico, em poucas palavras. Mas às vezes o discurso de patriotismo é desfocado também. É mais patriota quem se alinha numa certa posição, menos patriota quem vai em direção contrária. E basicamente isso distorce a própria noção, porque ser patriota, para além do que eu disse, implica não somente esse reconhecimento desses valores, desses princípios, etc, etc, mas também que haja uma responsabilidade ética, não é? E um compromisso cívico. Portanto, se falta esses elementos, um compromisso cívico, uma responsabilidade ética, esse reconhecimento, dificilmente nós podemos falar de que alguém é patriota, que é o sujeito que mostra esse patriotismo. Agora, dizer que os jovens têm um déficit de patriotismo, bom, pode ser verdade, pode também não ser, mas muitas vezes a gente evoca esses termos para os que são mais críticos. A crítica pode, e muitas das vezes é também sinal de patriotismo, porque se é uma crítica construtiva para o bem
desta nossa pátria, já que estamos a falar da pátria, é porque a pessoa se preocupa. Novamente, mostra esse amor, mostra esse orgulho, essa dedicação à pátria. Então, a crítica não quer dizer que a pessoa não se revê, não respeita e por assim em diante. Então, é bom que a gente mobilize, porque é o momento de falar da pátria, evocar os valores patrióticos, mas que tenhamos em conta que quem critica, se calhar é mais patriota do que quem simplesmente mostra um apoio. Porque quem pode estar a apoiar simplesmente as cegas pode estar a destruir a pátria também. Então, coloco no sentido bastante amplo, porque os jovens, sobretudo, são criticados, já não têm esses valores de amor, da pátria, etc, etc. E se for o caso, há responsabilidades a serem sacadas. Se falta esse valor patriótico, de quem é a responsabilidade? É do jovem, é verdade, mas é também de quem gere o contexto, quem gera o país, porque falta alguma coisa para que esses valores sejam amplamente partilhados. A confirmar-se, portanto, a ausência ou algum déficit naquilo que é o conhecimento dos valores patrióticos, para não generalizarmos, porque não são todos jovens. Que perigo é que isso pode representar para o futuro de Moçambique? Não, é um grande perigo. Quer dizer, se nós dizíamos na resposta à pergunta primeira que nós assumimos, temos essa oportunidade de construirmos a nossa pátria. Não, já agora vou usar o termo pátria, podia dizer nação, Estado, etc, etc, mas vou na linha da pátria. Isso implica um empenho, quer dizer, e se as forças não são devidamente canalizadas nesse mesmo sentido, há risco, incluindo, bom, nós até esse discurso surge muito neste período, não é? Incluindo quando falávamos da guerra, eu não fiz menção, porque há um discurso de que tudo é mão externa, em algum momento, que pode ser, não é? Mas se esse ensinamento sobre esses valores da pátria, o valor do sacrifício, da luta para o bem comum não é só do jovem que é criticado, é todos nós e tem que ter exemplos a partir das lideranças. Se não houver esses exemplos e não se inculcar nas pessoas com exemplos a importância de respeito por princípios, por valores, etc, etc, corre-se o risco precisamente de não caminharmos na direção da construção desta mesma pátria. Então, pomos em perigo esse desígnio, esse desiderato de construir essa mesma nação. É responsabilidade de todos, de quem dirige e de cada cidadão, mas de quem dirige sobretudo, porque tem que dar a direção, o caminho para que os outros possam seguir. Então, isso não é com teoria, é com exemplo concreto, né? E hoje, em que o país enfrenta inúmeros desafios, não é? Saímos de uma crise pós-eleitorais, há uma série de aspectos que, bom, se calhar voltamos a isso, eu não quero me antecipar, mas uma coisa que eu gosto e gostaria de antecipar preocupa-me hoje, é o quão a vida humana é banalizada. Portanto, falamos da pátria, mas podemos falar da vida humana hoje. Há esses exemplos. Por quem? Quem que banaliza a vida? Na nossa sociedade, que tal. E quando digo sociedade, eu coloco, é só para colocar de forma relativamente mais neutra. Exemplos são inúmeros. Veja, alguém é baleado com 50 tiros. Não acontece nada. Há um discurso de que vai se apurar. Então, alguém baleado 25 tiros, não acontece nada, temos sequestros aqui, sequestros ali. Para mim, são evidências da banalização da própria vida humana. E eu destaco isso porque quando a vida humana é banalizada, os termos aqui que a gente coloca, a gente bateu fundo. Esse é o valor mais nobre que nós temos. A necessidade de se repensar e se revalorizar por mecanismos diversos esta vida humana, que é a base para que a gente possa, junto, convergir, ter os recursos e construir essa pátria. Com o tempo, na sociedade moçambicana se perdeu os elevados valores pelos quais o país passou, quando falamos da solidariedade, da empatia. O país foi profundamente marcado por esses valores, até em tempos muito mais difíceis do que nos tempos atuais. Sim. Bom, provavelmente era muito mais novo ainda nessa altura. Novamente a história da posicionalidade, né? Posso falar mais do presente e se calhar a partir dele do futuro, e do passado é a partir do que eu vou
vou aprendendo. Mas o ponto é que isso já eu coloco em sentido mais amplo, não é? E novamente a questão da liderança que é chave. Ter visão, não é? E transmiti-la de forma coerente é base para que os outros possam seguir e possam contribuir para a construção desse destino comum que a gente pretende. Agora, se a visão não é suficientemente clara, que é o que me parece nos últimos ciclos de governação, não é? Aliás, um exemplo interessante da descontinuidade das visões é a história do sustenta agora, não é? Falou-se tanto de sustenta, hoje já não se conhece e não acontece nada. Então, quando as visões não são suficientemente partilhadas, políticas, não têm elas mesmas continuidades, não há responsabilização, não há este respeito pela vida humana, estamos naquilo que Hobbes chamava de um estado de natureza. E, infelizmente, é difícil edificar uma nação quando não há respeito por regras, respeito por normas, e isso é que são as instituições que nos levam à construção de qualquer nação. Fruto da independência que fez neste 2025 50 anos, depois da sua proclamação, o país conquistou os valores democráticos. Okay. Como é que viu, portanto, o país inteiro a viver e implementar os valores democráticos neste longo percurso? Isso é interessante. Bom, nos anos 90, não é? O que acontece, a Constituição, a gente sempre recua à Constituição de 1990, que marca, não é? A transição para a Segunda República. Primeira República, 75, Segunda, 90, para cá. E o que aconteceu, na verdade, os grandes marcos foi, bom, com essa Constituição, mas depois marca essa transição para uma fase de partidarismo, de liberalismo. Bom, se calhar vou chamar aqui de dois liberalismos, na dimensão política e na dimensão econômica. Na dimensão política, pronto, houve abertura para que surgissem novas organizações, incluindo partidárias, sociedade civil prolifera, depois há eleições e assim por diante. E na dimensão econômica também há abertura ao mercado, mercado livre, concorrência, há privatizações, surge uma nova burguesia. Portanto, há dois liberalismos, político e econômico. Agora, os debates que surgem do que foi feito dos anos 90, isso é de forma muito sintética, obviamente há aspectos específicos sobre os quais podemos falar, é que a transição política deixou, quer dizer, foi mudar, aí usando os termos de Salvador Forquilha e Aslak Ori, mudou o sistema, mas mantém a sua natureza. Portanto, eles chamam de que transformações sem mudança, não é? Então, isso colocou inúmeros desafios sobre os quais a gente ainda pode debater e mais com os quais a gente lida até hoje. E na dimensão econômica, essa mudança da economia centralmente planificada para essa economia de mercado trouxe também alguns... E há quem também chama de economia selvagem. Diga-se de passagem. E há muita competição, lei do mais forte, como gosta de se colocar, mas as instituições estão para regular isso. Se chega a selvageria, porque as instituições não estão a funcionar devidamente. Infelizmente, e esta é uma realidade das nossas economias, quer dizer, o nível de desigualdades com essa abertura aumenta terrivelmente. Bom, ainda há dias ouvia um número que me preocupou, num dos debates de televisão, dizia que 10% dos moçambicanos detêm 40% da nossa riqueza. Para o resto, sobra o resto. Então, isso diz muito sobre até os problemas com os quais a gente vive. Mas o que eu queria dizer é, faz-se a transição nos anos 90, há essa liberalização política, a liberação econômica, mas com eles também resolve-se um problema, porque fez-se a transição, porque havia problemas no regime anterior, mas surgem outros problemas. Na dimensão econômica, essa questão das desigualdades, que já estamos a dizer, estamos a falar, a selvageria, que também faz aqui menção, mas em questões políticas também prevaleceu um ambiente de exclusão, um ambiente de concentração de poder e que nos levou a uma série de problemas, incluindo o retorno à guerra em 2013. Então,
houve mudanças, eram necessárias, eram inevitáveis, mas depois surgiram outros problemas. O que é que o debate nacional inclusive pode vir a mudar no rumo do país, já que toca a questão de exclusão? O problema dos acordos que nós sempre tivemos é que eles eram muito para acabar com guerra e realizar eleições, não é? Esse foi o denominador comum. E pensa-se que agora, com o novo acordo e agora com o diálogo, quer-se sair desse ciclo, não é? Uma série de acordos, acaba a guerra, faz eleições, volta a tensão e por assim em diante. O ponto que, aí se calhar é a pergunta que antecede, é o que é que falhou? Quer dizer, é que nos anos 90 para cá, é a questão da reconciliação. Portanto, reconciliar é basicamente voltar a um estado de harmonia depois de uma certa tensão, depois de um certo conflito. Portanto, neste quesito, neste aspecto de reconciliação, falhamos tremendamente. Senão não teríamos voltado à guerra, talvez, aliás, o pessoal... Falhamos quando termina a luta armada de libertação nacional, que não foi somente armada, ou quando termina a guerra dos 16 anos? Em que momento é que começamos a falhar no aspecto da reconciliação? Penso que, estamos a destacar os anos 90 e estamos a falar da integração dos que combatiam na guerra civil, seja qual é a designação que quiser-se colocar. Terminou-se a guerra, fez-se acordos, foi-se às eleições, liberalizou-se, mas houve uma série de problemas, não é? Incluindo a integração dos ex-guerrilheiros, não é? Houve DDRs, temos novamente um novo DDR, mas já há ainda muita contestação e que mostra que houve muitos problemas nesse processo de passagem de um ambiente de guerra para um ambiente de paz. E o aspecto central é esse da reconciliação. Como eu dizia, basicamente é uma situação de voltar à harmonia após uma tensão, após uma separação, após um conflito. Então não investimos o suficiente. Pensamos que basta um acordo, basta dar um pouco de dinheiro por um tempo, um e outro projeto que está resolvido. Não fizemos o suficiente para eliminar as verdadeiras causas da instabilidade, que tem que ver precisamente com essa questão da pouca inclusão, a questão da marginalização de certas pessoas, e não só pessoas, figuras ou certos setores da sociedade. Então precisamos de encarar de frente esses grandes problemas, reconciliarmos com este mesmo nosso passado e irmos além. Agora, perguntava, neste âmbito do novo diálogo, penso que a forma como está-se a discutir tem-se em conta esses problemas do passado e, por isso, que a discussão é no sentido de encontrar mecanismos mais eficazes, que possam ser mais abrangentes, mais envolventes, que haja um maior diálogo e que as soluções sejam duradouras. Então, a reconciliação é um problema muito sério. Moçambique celebrou, portanto, os seus 50 anos da independência nacional. É um longo período marcado por muitos desafios, como dissemos aqui de forma reiterada, com destaque para a ausência de uma paz efetiva, uma paz definitiva. Sempre foi havendo uma série de episódios de guerra. E celebramos estes 50 anos com os acontecimentos na província de Cabo Delgado. O que é que isto representa para o país? Bom, isto... Cabo Delgado. Já não é assunto, que aliás não é assunto exclusivo de Cabo Delgado, é assunto de todo o país. Sim, é o assunto do país. Não? Pensar Cabo Delgado é pensar Maputo, é pensar... Tanto Yazagaia falava um pouco disso. Cabo Delgado somos nós, não é? Eu evoco propositadamente para fazer essa ponte. Mas o ponto é que os conflitos existem, é aquilo que nós falávamos, não é? Sobre a guerra, a outra guerra, porque há condições objetivas dentro do nosso contexto que permitem que elas existam. E há aspectos, eu lembro, numa das vezes, aqui eu devo ter dado esse exemplo, que na altura, quando havia aquela guerra, quando retomou, chamávamos eufemisticamente de hostilidades político-militares, na região centro e depois foi um pouco para norte. Então nós estivemos na zona norte, mais concretamente, em Nampula, em Murupula, onde havia uma importante base militar
da Renamo na altura, por isso as coisas eram mais quentes. Mas nós fomos lá num período de intervalo dessas hostilidades, e então nós questionamos a um jovem que se encontrava lá, não é? Se, olha, as coisas estão assim agora, está-se nesta paragem, gostaríamos que fosse para sempre, mas se porventura, não é, as coisas não funcionam e retoma-se ao conflito, o que é que tu pensas, o que é que tu fazes? Ele olhou e disse, olha, tu és jovem, assim como eu, não é? O que é que tu vês aqui, né? Que me retém, né? E que me coíbe de aderir a esta, quer dizer, de me juntar a esta guerra. É surpreendente, mas ele estava a ser muito honesto, estava a ser objetivo, estava a dizer que a adesão não é necessariamente porque ele tem vontade de estar na guerra, mas é porque há condições. No caso concreto lá, falava do nível de pobreza, das dificuldades que enfrentava, etc, etc, etc. Então, o aspecto específico aqui, só para fazer a ponte, é que a gente gosta muito de sacudir a poeira do capote, não é? Dizer que os outros, a mão externa, agora está na moda, não é? É possível, sim, que haja todos esses elementos, mas a responsabilidade maior está sempre conosco, é sempre interna. Nenhuma razão externa impacta suficientemente ao ponto até de levar a uma guerra com repercussões iguais às que nós estamos a viver, tão prolongada e iguais a essas, sem que internamente haja condições para que elas existam. E internamente nós sabemos, não é? A última governação, por exemplo, sabemos que a pobreza aumentou tremendamente. Não quer dizer que a pobreza é a causa, mas a pobreza, não é, também facilita a mobilização de pessoas para aderirem a esse tipo de coisas. Então, a questão da exclusão, a questão da marginalização, quer dizer, e agora, depois desse contexto da crise pós-eleitoral, ficou muito mais evidente o nível de frustração, não só do jovem, porque falamos muito do jovem, o jovem que se envolve mais e não só, mas diferentes camadas. Então, há problemas reais na nossa sociedade, tanto de marginalização, de exclusão, de pobreza, que têm que ser atacadas se a gente quer realmente acabar com essas tensões, esses conflitos com os que a gente vive. Mas as ações desencadeadas no pós-eleitoral acabaram agravando bastante a condição de pobreza de milhares e milhares de moçambicanos. Era esta a solução que se devia ter abraçado? Não, claramente é aquilo que estávamos aqui a dizer. E há até quem dizia que tudo indica que os custos das ações pós-eleitoral terão sido maiores que aquilo que terá custado a guerra dos 16 anos. Opa, esse é um número novo e seria interessante ouvir mais sobre esses cálculos, mas que toda a situação de, seja qual for o termo, é guerra, é destruição, é o que tem implicações, é verdade, quer dizer, nós andamos aqui na cidade, não precisamos de muito esforço para perceber que já falta um semáforo ali, e a falta de um semáforo o que é que significa, que temos lixo ali, que temos... Então, a situação claramente. Agora, se justifica-se que as pessoas adotem aquelas medidas, essa é uma outra discussão. Eu prefiro estar muito na reflexão sobre o que nos leva a essa situação. E eu vou sempre destacar a questão do funcionamento devido das nossas instituições, e para o caso, já que estava a falar da tensão política pós-eleitoral, incluindo os órgãos de gestão eleitoral, mas também da dinâmica, não é, de funcionamento do nosso sistema enquanto que tal, bastante exclusão, bastante marginalização, etc, etc. Então, há pouca confiança nas nossas instituições. Aliás, até há estudos, não é? O Afrobarômetro, não é? Para quem for a visitar o Afrobarômetro, há de ver o nível de confiança em instituições fundamentais como o governo é bastante baixo, tanto nos últimos anos. Eu penso que havia 60% de moçambicanos que não confiavam, incluindo no próprio governo. Isso diz muito, não é? Nós podemos levar de leve e achar que a ação é apenas números, não é? Podemos discutir até a qualidade dos referidos números, mas quando há baixa confiança nas instituições, isso denota um problema sério com o qual devemos lidar. Bom, mas só para ser mais direto ali, é muito importante que a gente encontre soluções para discutir os problemas reais. O problema de exclusão
problema de marginalização, problema de pobreza. Há muita pobreza neste país. Aliás, estamos a falar de 50 anos, não é? Novamente, o general Veloso dizia que ele também não está feliz com o nível que atingimos. Gostei dessa honestidade. Há muitos problemas. Bom, um número preocupante, se calhar essa vale a pena eu dar um destaque. O Banco Mundial, há algum tempo, lançou alguns dados sobre, não sei se o dado vem necessariamente do Banco Mundial, mas foi o Banco Mundial que fez menção a esses números, que anualmente temos cerca de 500 mil, são 400 mil novos potenciais, ou seja, são 400 mil jovens que entram para o mercado de emprego anualmente. Esse é o número. E que o nosso sistema, a economia, só consegue absorver 100 mil. Olha, este é um indicador que assusta. A gente diz 400 mil e absorve 100. Então é que tem todos os anos 300 mil novos desempregados. Em 5 anos tem 1 milhão, tem 1,5 milhão, que se acrescem a tantos outros que existem. O que acontece com este número de desempregados se não houver respostas em termos de políticas para garantir a absorção desta mão de obra? Qual é o nível de credibilidade que atribui, portanto, às políticas de análise do Banco Mundial, tomando em linha de conta os erros que nos obrigaram a cometer, destruiu-se a indústria de caju e tempo depois vieram cá reconhecer, mas nada podia se recuperar. Impuseram-nos uma reforma ferroportuária que acabou se provando que não seria aquela reforma que beneficiaria os moçambicanos, entre outros erros. A questão que me coloca é qual é o grau de credibilidade que atribui, portanto, àquilo que são as políticas do Banco Mundial, sobretudo da relação a Moçambique. Bom, novamente é aquela questão. Bom, eu não vou dizer se podemos confiar ou não no Banco Mundial, não é necessariamente o que releva. O número que trago também foi também assim para demonstrar. Pode ser ou não fiável, mas, aliás, nós temos problemas com todos os nossos números, né? Aqui fez menção ao Banco Mundial, temos aqui agora a discussão que houve sobre os números no setor da saúde, né? 19 milhões de crianças até 10 anos vacinadas, depois gerou a polêmica com o Instituto Nacional de Estatística, mas já temos problemas com números nos contextos eleitorais. As estatísticas pobres, de países pobres são também pobres. Não, existe até um estudo interessante que é sobre, até o título é Poor Numbers, né? Números pobres, e como é que nos países, o estudo não envolve Moçambique, mas acho que Malau é parte, África do Sul, etc, etc, como é que as estatísticas pobres dos países pobres levam a políticas também pobres. Então, são números sobre os quais nós estamos a falar, parecem banais, mas também dizem muita coisa sobre os respectivos países. Bom, e voltando à questão das credibilidades ou não, mais do que a instituição que faz a recomendação ou não, a responsabilidade sempre é nossa. É a mesma discussão que nós estávamos a fazer sobre as causas da guerra interna, externa, etc, etc. Nós temos sempre maior responsabilidade. E este é um problema sério no país, porque ninguém assume as responsabilidades, não é? Há sempre alguém, há sempre uma mão externa, e não acontece nada. Esta é uma coisa muito, mas muito séria neste país, a questão da responsabilização. Não podemos só dizer foi o fulano, foi a mão externa, é o Banco Mundial. Não. Somos nós, por mais que alguém venha me aconselhar, no fim, eu é que tenho a soberania, eu é que devo decidir se acato ou não acato e ser consequente. E é importante que a gente invista muito mais nesta dimensão de responsabilização de todos nós, das lideranças, dos cidadãos, e se a gente consegue isso, faz uma grande diferença e para o bem do nosso país. Professor Egídio Gemito, o tempo já nos pressiona. Quando Moçambique, portanto, alcança o acordo de paz para o país em 1992, imediatamente experimentamos um período considerável de sossego, mas ao fim de cerca de 20 anos, os ataques armados voltavam ao centro do país e isto provava que a Arnam não terá desativado na totalidade a sua máquina de guerra. E a conclusão óbvia que se chega é que isto só pode ter acontecido não havendo confiança plena entre as partes. O que é que a ausência da confiança entre os moçambicanos pode representar para o futuro do país? Essa é uma excelente pergunta e a resposta é muito direta.
quando não há confiança, estávamos a falar de confiança nas instituições, até dei alguns exemplos, então temos problemas sérios para o país. Bom, e sobre esta questão muito mais concretamente, eu pessoalmente fiz alguns trabalhos com os ex-guerrilheiros. Eu estive lá na montanha por algum tempo, não é? Na montanha, digo, é Gorongosa, mas também andei em Manica, 2024, 2023, e confesso que fiquei muito preocupado com o nível de frustração dos ex-guerrilheiros, mesmo naquela altura em que estava a ver apertos de mãos aqui, a se dizer que está aí um sucesso, o DDR, etc, etc. Havia muita frustração com os valores em si que eram definidos, alguns que não os recebiam, e uma série. Então, então o ponto é que, novamente, a história do DDR, né? Essa confiança deles com relação à instituição que geria isso era fraca, e alguns, eu colocava propositadamente uma pergunta, que, olha, se vocês estão nesta situação e lutavam precisamente para mudar esta situação, o que é que pode acontecer? Bom, era uma pergunta de provocação, é verdade, e lembro-me de parte de alguém ter dito que, olha, nós podemos até ter entregue as armas, mas a guerra não começa necessariamente quando eu tenho a arma. A guerra começa quando eu mentalizo, não é? Que há uma injustiça e que tem que mobilizá-la, até fazendo um confronto e por assim adiante. E a pessoa dizia, eu não preciso ter armas, eu posso ter armas numa sentada, desde que eu já estou preparado como militar. Isso assusta, não é? E é real que a questão de entregar, que era simbólico, a gente entende quando se entrega uma arma, etc, etc. Esse diz que já se entregou tudo e depois houve uma discussão, entregou todas, não entregou todas, é de menos. Pode até entregar todas e voltar a ter armas. Não é a grande questão. O mais importante é justamente haver diálogo, não é? E neste caso concreto, incluindo com essas partes que estão bastante frustradas com este processo, porque se não houver diálogo e criar a partir do diálogo a confiança nos processos, nas instituições, estaremos sempre sentados em cima de minas. E para sair das minas, as instituições têm que funcionar, têm que ser credíveis, têm que ser responsáveis. É a grande solução. Vamos assumir que a oposição é também fruto dos 50 anos da independência nacional. E a oposição ganha força, portanto, com a Constituição de 1990, quando emerge o período multipartidário. O que lhe pareceu a oposição neste período de sua existência? A oposição é interessante, é Moçambique, não é? Bom, é um dos frutos da transição dos anos 90 e agora até temos o parlamento mais fragmentado de todos os tempos, com 4 partidos, Podemos, MDM, Renamo e a própria Frelimo. Mas quando vai lá para ver o peso desse nível de fragmentação, em termos, quando a gente pensa em fragmentação parlamentar, é essa tendência a dizer a fragmentação é boa para democracias. Bom, esse é o postulado que se coloca para a questão de análise de funcionamento dos parlamentos. Então, quanto mais fragmentado, melhor é o poder de barganha, o poder de negociação e ganha a democracia. Mas o nosso parlamento tem mais partidos, mas em termos de peso relativo é bastante fraco. A Frelimo continua com uma maioria qualificadíssima, pode fazer o que quiser. Então, aí a expressão da oposição, apesar de ter se incrementado o nível de fragmentação, ainda é frágil. Mas agora, esta fragilidade, porque essa é a grande questão, muitas vezes a gente imputa a responsabilidade novamente. Quer dizer, aquilo que a gente diz dos que estão no poder, de que quando há problemas é a mão externa, também acontece nas nossas organizações e, no caso concreto, dos nossos partidos, é que quando há um problema, é o problema do contexto. E é verdade, há o contexto, há o sistema, há o partido hegemônico que influi sobre o funcionamento, incluindo desses mesmos, mas há problemas internos de organização e funcionamento desses mesmos partidos. Nós sabemos, e sempre se diz, que há partidos que andam em malas, há partidos que aparecem em períodos eleitorais, é verdade, há partidos que não fazem o trabalho político, mas também há partidos, e sobretudo nos últimos tempos nós vemos, incluindo até figuras específicas, que fazem trabalho político. Isto é um ganho
para a nossa democracia. Mas agora, para não devagar muito com relação aos partidos enquanto que tal, bom, o desempenho, se estamos nesta situação, significa que o desempenho não foi bom. O ideal de democracias é que possa haver possibilidades de alternância, não é? E isso esteja as instituições de como elas funcionam. Aliás, costuma-se definir uma democracia, por vezes, como aquele regime em que todos podem perder e todos podem ganhar eleições. E, na sua opinião, neste período não surgiu alternativa ao partido no poder? Bom, alternativas se colocaram, mas não se materializaram. Se não conseguiram fazer alternância, não tiveram força suficiente, por questões internas, mas também questões do contexto, em duplo sentido. Não se podem desresponsabilizar também. O professor Egidio Chaimite, cientista político, foi nosso convidado. Esta reflexão sobre o passado, presente e futuro de Moçambique é uma reflexão que temos estado a fazer no âmbito das celebrações neste 2025. Aconteceu já a 25 de junho dos 50 anos da independência nacional. Obrigado pela preferência e fique bem.